Uma asa de avião de passageiros carrega dezenas de toneladas de combustível altamente inflamável, mas você quase nunca vê caminhões-tanque abastecendo esses gigantes nos grandes aeroportos. Se cada um dos centenas de voos diários dependesse de caminhões trafegando pela pista, o pátio colapsaria em um gargalo logístico intransitável. Para evitar esse caos, a aviação moderna escondeu seu recurso mais vital sob o concreto. Existe um rio pressurizado de querosene correndo silenciosamente a poucos metros abaixo dos pneus das aeronaves. Esse sistema invisível é conhecido como rede de hidrantes subterrâneos. Em vez de transportar combustível em tanques móveis, os grandes aeroportos utilizam uma central de armazenamento externa, frequentemente localizada a quilômetros de distância dos terminais. Dessa central, uma malha de tubulações de aço carbono de alta resistência cruza todo o subsolo do aeroporto, ramificando-se até alcançar cada posição de parada nos portões de embarque. O veículo que você vê estacionado sob a asa do avião não carrega combustível. Ele é um veículo dispensador, uma estação de controle móvel que conecta o tanque da aeronave diretamente ao hidrante embutido no chão. Quando o avião estaciona, o operador acopla uma mangueira pesada na válvula do hidrante subterrâneo e outra na asa da aeronave. O combustível, que já está sob alta pressão na rede, flui diretamente para os tanques do avião. Esse processo permite transferir até 4.000 litros de querosene por minuto. Em menos de 20 minutos, um jato transatlântico recebe o equivalente a 80.000 litros de combustível, sem que uma única gota precise ser transportada por vias de superfície. No entanto, mover volumes tão colossais de líquido inflamável sob alta pressão exige um controle físico extremo para evitar desastres catastróficos. A velocidade com que esse líquido se move cria o primeiro grande desafio de engenharia do sistema. Quando o tanque do avião atinge sua capacidade máxima, as válvulas de abastecimento se fecham quase instantaneamente. Esse fechamento abrupto interrompe o fluxo de toneladas de querosene que viajavam a alta velocidade pelas tubulações. A energia cinética desse líquido em movimento não desaparece. Ela se transforma em uma onda de choque de alta pressão que viaja de volta pelo tubo, um fenômeno hidráulico destrutivo conhecido como golpe de Ariete. Se essa onda de choque não for controlada, a pressão dentro dos tubos subterrâneos pode triplicar em milissegundos, rompendo as conexões de aço sob o pátio de aeronaves ou destruindo sensíveis sistemas de combustível do próprio avião. Para neutralizar essa força brutal, a rede subterrânea conta com atenuadores de surto. Esses dispositivos funcionam como amortecedores hidráulicos instalados ao longo da tubulação, contendo câmaras de nitrogênio pressurizado que absorvem o impacto físico do combustível em retorno. Toda a operação depende de uma desaceleração controlada que neutralize a inércia do fluido antes que ele danifique a infraestrutura. Além das forças de pressão física, o sistema enfrenta um inimigo invisível que pode derrubar um avião, a contaminação microscópica. O querosene de aviação tem uma afinidade de segurança crítica com a água e com pequenas partículas de poeira. Se uma quantidade mínima de água entrar nos tanques de um avião, ela pode congelar em altas altitudes devido às temperaturas de até 60 graus negativos. Isso bloqueia os filtros dos motores e causa uma falha catastrófica em pleno voo. Por isso, o combustível que corre pela rede subterrânea passa por um processo contínuo de purificação mecânica. Antes de chegar ao hidrante subterrâneo e novamente dentro do veículo dispensador, o querosene atravessa vasos separadores equipados com membranas coalescentes. Essas membranas forçam as microgotas de água suspensas no combustível a se unirem, tornando-se pesadas o suficiente para decantar no fundo do reservatório, onde são drenadas. Simultaneamente, filtros de micragem extrema retêm qualquer partícula sólida maior que um único micron. O combustível que entra na asa do avião é quimicamente mais puro do que a água potável que consumimos.
Isso garante que nenhum elemento externo interfira na combustão dos motores a jato. O próprio movimento rápido do combustível purificado cria outro perigo invisível. À medida que o querosene flui em alta velocidade através das tubulações e dos filtros, o atrito físico gera cargas massivas de eletricidade estática. Em um ambiente saturado de vapores de combustível, uma única faísca estática causaria uma explosão devastadora. Para evitar o acúmulo dessas cargas, todo o sistema subterrâneo, os veículos dispensadores e a própria aeronave precisam estar eletricamente equalizados. Cabos de aterramento de alta condutividade ligam todos os elementos ao mesmo potencial elétrico da Terra antes que qualquer válvula seja aberta, dissipando a eletricidade estática de forma contínua e segura durante todo o reabastecimento. O verdadeiro teste para essa rede de tubulações ocorre no nível estrutural do aeroporto. Esses canos de aço correm diretamente sob as pistas de taxiamento, suportando o impacto constante de aeronaves de centenas de toneladas pousando e manobrando acima deles. A vibração contínua e o peso extremo impõem uma fadiga constante ao solo e às estruturas subterrâneas. Se um vazamento ocorrer nessas tubulações profundas, ele pode passar despercebido por semanas, contaminando o solo e criando uma bomba-relógio inflamável sob o concreto. Para monitorar a integridade física de uma rede que não pode ser vista, os engenheiros utilizam sistemas de detecção de vazamento por queda de pressão diferencial e testes de estanqueidade computadorizados. Durante os períodos de menor movimento, trechos específicos da tubulação são isolados por válvulas automatizadas e monitorados por sensores de altíssima precisão. Qualquer variação milimétrica na pressão interna, mesmo que equivalente a uma colher de chá de combustível escapando, ativa alarmes instantâneos no centro de controle do aeroporto. O sistema localiza o setor exato da falha, permitindo o isolamento imediato da área antes que o combustível atinja o lençol freático ou comprometa a segurança do pátio. Essa infraestrutura subterrânea não é isolada. Ela funciona como ponto final de uma cadeia logística global que conecta refinarias, navios petroleiros, ferrovias e dutos continentais diretamente ao pátio de voo. Um grande aeroporto internacional consome milhões de litros de combustível todos os dias. Para manter esse fluxo ininterrupto, o parque de tanques do aeroporto, conhecido como fazenda de combustível, precisa ser reabastecido constantemente por oleodutos de longa distância ou trens de carga dedicados. Qualquer atraso nessa cadeia de suprimentos paralisa o tráfego aéreo de um continente inteiro em poucas horas, revelando a dependência absoluta que a aviação comercial tem dessa malha de fluidos. O maior limite desse sistema reside na sua rigidez operacional. Uma vez instalada sob o concreto reforçado das pistas, a rede de hidrantes dita permanentemente a geometria do aeroporto. Mover um portão de embarque ou alterar a posição de estacionamento de uma aeronave exige uma reforma de engenharia civil complexa e de alto custo, que envolve cortar o concreto, realocar as tubulações de alta pressão e refazer todos os testes de segurança hidráulica. O fluxo invisível de querosene, que garante a agilidade dos voos, é o mesmo elemento que engessa o crescimento físico dos terminais terrestres. A rapidez com que as viagens aéreas modernas ocorrem depende inteiramente de uma estrutura que a maioria dos passageiros nunca verá. Quando observamos a janela do terminal e notamos aquele pequeno veículo conectado ao solo sob a asa do avião, não estamos presenciando apenas um procedimento de rotina, mas a conexão final de um complexo rio de alta pressão que corre sob nossos pés. Esse sistema subterrâneo, que equilibra forças hidráulicas brutas, filtragem microscópica e segurança elétrica rigorosa, é a verdadeira artéria invisível que mantém o mundo moderno em movimento constante nos céus.